Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bora pro caso. Pessoal, tudo se inicia então no mês de maio do ano de 2012, com dois fatos. O primeiro, um boletim de ocorrência de desaparecido, e o segundo, um encontro sequencial de sacos, e dentro desses sacos haviam partes de cadáver. Primeiro, o boletim de ocorrência se tratava de um oriental, que na época ele fazia parte de uma empresa famosa, que estava na negociação de venda dessa empresa. E, paralelo a isso, o encontro desses sacos, que foram reportados por pessoas que andavam no local, ou que trabalhavam no local, e que foram encontrando essas partes. Obviamente, quando isso foi encontrado, a polícia foi imediatamente reportada, e eles conseguiram fazer o link, porque a última parte a ser encontrada foi a cabeça, e era a cabeça de um oriental. E eles tinham essa descrição que esse oriental estaria desaparecido. Além das roupas que foram achadas também, que demonstravam que era uma pessoa abastada, eles conseguiram bater aí que provavelmente, obviamente não tinham essa certeza, mas que poderia se tratar, né, da mesma pessoa. Então essas partes foram levadas para o IML para que pudessem ser remontadas, até porque elas foram sendo encontradas em dias diferentes. Então foram levadas em dias diferentes também. O perito teve que ir montando sequencialmente a maneira que foram chegando, mas estudadas de maneira aleatória e maneiras separadas, porque não se sabiam se eram partes da mesma pessoa. Conforme as partes foram chegando, a última, como eu disse para vocês, foi a cabeça. E assim que eles conseguiram perceber que era a cabeça de um oriental, tinham ali a maior parte do corpo, quase o corpo inteiro. A única parte que não foi encontrada foi um braço. E eles chamaram então a família para que pudesse fazer o reconhecimento para ver se tratava daquela pessoa ou não. Se não se tratava, eles continuariam a busca ali de outras pessoas que tivessem ou não alguém desaparecido na família. Mas então eles chamaram o familiar que tinha feito esse boletim de desaparecido para que fizesse reconhecimento, e ele reconheceu sim que se tratava do irmão dele, Marcos Matsunaga. Mas o que houve então para que isso acontecesse? Para que essas partes fossem encontradas, para que esse homem ficasse desaparecido? O que aconteceu nesse meio tempo para que levasse até essa situação? Então, os principais participantes dessa história aí se tratavam do Marcos Matsunaga, que ele fazia parte da família da empresa Yoke. Vocês já devem ter ouvido falar neles. Eles são uma empresa do ramo alimentício, uma empresa muito grande. Ele era um dos filhos dessa família, ele trabalhava na empresa do pai e seguia nesse ramo. Já a Elise, ela teve uma infância bem diferente do Marcos. Ela cresceu numa cidade bem pequena no Paraná, interior do Paraná, e foi ali crescendo no meio de inúmeras dificuldades, que a gente não vai entrar nesses detalhes, mas inúmeras dificuldades. Foi saindo de lá, chegou em São Paulo, fez seus cursos. Ela tinha curso de técnica em enfermagem, de centro cirúrgico, tinha bacharelado em direito, e eles se encontraram pela internet. O Marcos era um cara muito tímido, então ele era adepto de sites de acompanhantes. Ele não conseguia, assim, desenrolar uma conversa com uma moça num lugar, conhecendo normalmente. Então ele era adepto desses sites para conhecer pessoas. Então, por meio de um site de acompanhante, ele conhece Elise. Eles começam ali a conversar, a se encontrar. E ele começa então a ter um caso, porque Marcos nessa época era casado. E esse caso tem duração de cerca de 2 anos, enquanto Marcos ainda estava casado. Então, Elise foi amante do Marcos durante um certo tempo ali, de 2, 3 anos, se não me falha a memória. Depois desse tempo, Marcos se separa da esposa e realmente fica com Elise. Então eles começam uma vida juntos ali, a família é apresentada, eles se casam. Depois de um tempo eles têm uma filha e a vida se seguiu por ali. Só que Marcos tinha esse perfil comportamental, ele ficava por um tempo específico, um tempo ali determinado com uma pessoa,
e trocava, ia procurar outras pessoas. Ele já tinha ali cometido traições com a Elise, mas eram traições assim que não levavam a muita coisa, até que em determinado tempo Elise começou a desconfiar que ele estava efetivamente com uma pessoa paralela ao relacionamento deles. Então ela resolve contratar um detetive particular para que ele pudesse investigar e ver se realmente Marcos estava traindo ela ou não, se ele estava tendo um relacionamento por fora ali ou não. Ela resolve então fazer uma viagem para o Paraná com a desculpa de ver a família dela para que ele ficasse livre em São Paulo e de repente tivesse ali esses encontros com essa pessoa para que o detetive conseguisse pegar, né, esses atos dele. E o detetive realmente conseguiu imagens, vídeos e provas de que o Marcos sim estaria traindo Elise. O relacionamento deles já não estava bem há um tempo, mas depois dela ter engravidado, eles acreditavam que daria certo, eles conseguiriam se ajeitar, mas não deu. Inevitavelmente ele conheceu outra pessoa e acabou traindo Elise e tendo essa outra pessoa com ele. Elise, então, depois da ligação do detetive, decide voltar para São Paulo para que ela conversasse ou confrontasse o Marcos. Ela não sabia, na verdade, o que ela iria fazer. Então ela volta para São Paulo. Isso era um sábado. E Marcos vai até o aeroporto para buscá-la. Então ele vai até o aeroporto, pega ela, eles voltam para casa. E eles decidiram que eles iriam comprar uma pizza nessa noite. Eles vão até sobem até o apartamento e começam a conversar. Nesse meio tempo a babá tava com a bebê, né? Então ela levou o bebê para tomar banho. Ficaram só os dois. E começaram a conversar ali e Marcos disse para ela que mais tarde teria que ir na casa do pai. E ela confrontou ali dizendo que ela já sabia do que estava acontecendo. Eles tiveram uma discussão. Ela apresentou para ele o que ela tinha descoberto, o que o detetive tinha dito. Então ele rebateu, perguntando para ela se ela tinha usado o dinheiro dele para contratar esse detetive e outras coisas. Nesse meio tempo, a pizza chega, Marcos desce para pegar a pizza, né? Tem a imagem dele famosa que todo mundo conhece, dele descendo lá para pegar a pizza e ele subindo, chutando, brigando com o elevador ali, batendo no elevador, nervoso. Então isso seria um indício de que ele já teria descido nervoso, né? Ele sobe, então ali a discussão continua, mas o que se sabe ali é que depois disso Marcos foi encontrado nas condições em que foi encontrado. Então nessa ocasião que ele teria desaparecido. Nesse meio tempo, Elise pensa o que ela diria para a família, o que ela faria ali para a família. Ela pega aquelas informações que os detetives tinham, que o detetive tinha passado para ela, vai até a casa da família dele e mostra todas as provas ali, os vídeos, as imagens. A família se compadeceu da situação, não tinham muito o que dizer para ela, porque não era culpa deles, mas eles disseram que eles estariam ali para apoiá-la se ela precisasse de alguma coisa, não faltaria nada para ela e para a filha, né, para a neta deles ali, que era parte da família. E dali ela foi embora. Disse que ele tinha pegado uma mochila e que ele tinha saído com essa outra moça. Essa foi a primeira informação e que foi ali 2 dias depois do que tinha acontecido. Na semana seguinte, ele tinha um compromisso importante, não apareceu, foi a primeira vez que deram falta dele. E aí a família começa a ter aquele estranhamento, aquela sensação desconfortável. E Elise tinha já comunicado o que provavelmente estaria acontecendo, que ele tinha ido embora e estava com essa outra moça. Mas, mesmo assim, a família estranha e resolve fazer um boletim de desaparecido, um boletim de ocorrência de desaparecido do Marcos, que foi aquela situação que eu contei pra vocês lá no início. A família então faz esse boletim e se passam ali mais alguns dias, os dias vão se passando, cerca de 5 dias depois do crime, Elise ainda manda, para reforçar um pouquinho, ela manda através do e-mail dele, ela tinha acesso ao notebook, afinal as coisas dele estavam no apartamento, ela manda um e-mail para a família, se passando por ele, falando que estava tudo bem, que era para avisar a mãe e a Elise de que estava tudo bem, mas que ele não poderia falar agora. Depois do recebimento desse e-mail, a família fica até mais tranquila e eles começam a levar um pouco mais em
em consideração o que a Elise tinha falado de que provavelmente ele estaria com essa outra mulher. Ficam mais tranquilos de que não seria algo tão grave, porque nesse momento eles estavam pensando num possível sequestro. Por causa da venda da empresa, era uma quantia alta que estava rodando ali, então eles estavam pensando nessa possibilidade inicialmente. Mesmo assim, ele não apareceu, já estava ali cerca de uma semana depois do que tinha acontecido, mas ninguém sabia de nada ainda. E aí foi quando foi encontrado aquelas partes que eu falei pra vocês, e o irmão foi chamado até o IML para fazer o reconhecimento, e quando ele percebeu que era assim Marcos que estava ali. A polícia então começa uma investigação de homicídio, porque afinal antes era um caso de desaparecimento, agora eles têm um caso de homicídio na mão. Por onde eles vão? Aonde eles vão caminhar? Vão direto para os últimos passos dele. Apesar da família da esposa terem comentado o que a Elise tinha dito ali de ele possivelmente estar com outra mulher, antes, né, alguma coisa assim, a polícia quer saber aonde, de fato, ele foi visto pela última vez. E as últimas imagens que foram achadas dele foram as do elevador. Então a polícia decide ir até a casa deles. Afinal, foi ali que ele foi visto a última vez. A polícia se desloca até o apartamento e daí se segue algumas questões. O delegado resolve jogar um verde ali e perguntar por que ela tinha matado ele. Ela ficou meio assim com a pergunta, mas falou, não, eu não fiz nada. Ele falou então que teria um mandado de busca e que subiria ao apartamento. Se ela quisesse chamar um advogado, poderia chamar para acompanhar todo esse processo. Ela chama um advogado para que acompanhe esse processo dos policiais dentro da casa. Eles ficam olhando as imagens, ficam mexendo ali, olhando a casa, vendo o que poderia ter ou não poderia ter. Elise nesse momento não abre mais informações para eles, não fala muita coisa, além do que ela já tinha dito sobre a amante. Nesse momento, então, que o policial ele pede para Elise as roupas que ela estava usando no vídeo das câmeras de segurança que apareceram no elevador. As roupas que ela estava quando ela desceu com as malas. Porque logo depois da última imagem do Marcos, a próxima movimentação deles no prédio era a Elise descendo com malas. Então ele pede para ela que entregue as roupas que ela estava usando no vídeo. Ela pega então, ela fala que ela já lavou, mas ele falou que não teria problema, que ele queria aquelas roupas. Ela entrega as roupas para ele e ele fala, tá, tudo bem, mas eu quero o sapato também, e pede para ela as botas. Ele verifica naquele momento que as botas têm terra embaixo, tem algum tipo de barro ali embaixo. E ele aproveita esse momento, teve uma sacada genial, aproveita esse momento para pedir para ela um saco para que ele pudesse guardar aquele material, aquelas provas ali. E ela entrega para ele um saco de lixo. E ele percebe que o saco de lixo que ele entrega era idêntico ao saco de lixo onde as partes daquele corpo foram encontradas. Então ele já não pode, obviamente, bater o martelo e dizer foi ela que fez, mas ele já tinha essa certeza na cabeça. Então, nesse momento, com essas provas, ele emitiu um pedido de prisão temporária para ela, que foi concedido. Ele fez a prisão temporária da Elise e naquele mesmo dia ela foi levada. Ela resolve, então, falar com o advogado de que ela iria confessar o crime. E aí ele orienta ela de que, então, ela falasse a verdade do que realmente aconteceu, para que depois não tivesse nenhum problema. E só o fato dela resolver confessar já seria benéfico para ela na hora da pena. Então, depois desse momento, o delegado já faz uma solicitação logo em seguida de uma reprodução simulada, para que pudesse, de fato, provar o que ela viesse a alegar. Porque o que ela vai falar ali é a versão dela. Como a gente não tem a outra pessoa para dar a outra versão, não significa que o que ela está falando é verdade. Então, eles têm que ter a perícia para que a perícia possa rebater aquela versão, ver se a versão dela é possível, baseado no que eles acharam. Então a reprodução simulada foi solicitada, eles levaram ela até o apartamento para que fizesse então toda a montagem de novo do crime. Então, inicialmente, a gente tem a versão dela. A versão da Elise é a seguinte, que eles voltaram do aeroporto, que ele foi pegar ela no aeroporto, voltaram, decidiram pedir aquela pizza. Marcos pegou a pizza, ela até o momento não relatou nenhum tipo de discussão, de briga, de nada. Falou que ele pegou a pizza, subiu,
e que provavelmente ele já estaria irritado com alguma coisa, pelas reações que ele estava tendo no elevador, ele já estaria irritado com alguma coisa, mas ela disse que até o momento ela não teria dito nada. E que então dentro do apartamento, quando eles estão sentados à mesa conversando, ela decide falar. Ela já sabia de tudo, que ela tinha contratado um detetive particular e que ela sabia das traições, sabia do que estava acontecendo, mostrou as fotos para ele, mostrou os vídeos para ele, que ele teria ficado absurdamente irritado com a situação e começou a agredi-la verbalmente, levantou a voz, bateu na mesa, começou a xingar, a ofender, levantou, e nesse momento que ele levanta, ela levanta assustada também, e ele teria dado um tapa no rosto dela. Nesse momento ela se assusta, porque até então ela não tinha relatado nenhum tipo de agressão física, e vai se afastando, vai andando de costas, se afastando, e ele continua com as ofensas. Ela lembra então que num dos armários ali perto da mesa de jantar, eles tinham guardado uma arma. Eles tinham várias armas espalhadas pela casa, com medo de algum ladrão entrar e eles não conseguirem se defender, então eles tinham esse costume de deixar várias armas espalhadas em locais estratégicos, para que caso eles precisassem usar. Nesse momento então ela disse que teria pegado a arma desse armarinho e ficou com a arma ali caso acontecesse alguma coisa, porque ela disse que estava com medo dele vir para cima dela e agredi-la. E as ofensas verbais continuaram. Ela foi andando e disse que deu a volta em uma espécie de pilar assim que eles contornavam e continuavam tendo contato visual, e que ele foi se aproximando, e que à medida que ele foi se aproximando, ofendendo ela ainda, ela ficou assustada e teria disparado o tiro na cabeça, que foi onde ele morreu. Depois então de ter efetuado o tiro, ela não sabe o que fazer. Como ela iria tirar aquele corpo dali? Afinal era um homem grande, porte físico grande. Ela diz que a única solução que veio à cabeça dela no momento seria cortá-lo. Então ela vai e inicia ali todo o processo, como repercutiu depois. Essa foi a versão da Elise. Mas a perícia tinha outra versão, porque já tinha o laudo do legista, né? Primeira coisa que o laudo do legista dizia que o tiro tinha sido de uma direção de cima para baixo. O tiro teria entrado então na região frontal e teria parado na região mais occipital, porque a bala ela ficou alojada, não saiu, mas ela ficou parada na região occipital, que é um osso que a gente tem aqui atrás. Então, essa direção do tiro não batia com a versão dela e alguns outros detalhes que a gente vai destrinchar na parte do laudo técnico. Então, com a reprodução simulada, a perícia conseguiria bater essas informações que a Elise estava dando na versão dela. Então, depois da reprodução simulada, a perícia elaborou uma outra versão. E qual foi a versão da perícia? A versão da perícia seria a seguinte: de que eles voltaram do aeroporto, pediram a pizza tá no meio do caminho mesmo, pediram a pizza, que logo que eles chegaram no apartamento, a Elise já fala pra ele que ela sabia das traições, sabia do que estava acontecendo, mostrou pra ele ali as provas que ela tinha. Então ele fica realmente muito nervoso, fica alterado, começam a discutir e a brigar. Nesse meio tempo, a pizza chega. E aí sim, ele desce pra pegar a pizza. Por isso aquela reação dele do elevador. Ele desce, pega a pizza, sobe. E assim que ele sobe, ele teria levado um tiro. Ela já estaria esperando em posição para que assim que ele entrasse, ela já disparasse, sem alguma chance dele conseguir ali revidar ou partir para cima dela. Isso explicaria a angulação do tiro. Eles dizem que ele teria entrado e nessa de entrar ela já estaria em uma posição que quando ele percebesse que ela estava apontando a arma para ele, ele se acuaria, iria se abaixar e nessa posição abaixado sim seria compatível com a lesão encontrada posteriormente no corpo. Além disso, tem uma parte polêmica agora que o laudo da perícia diz o seguinte: que o Marcos não teria morrido por esse tiro na cabeça, como todo mundo pensou, porque depois ele foi ali, né, desmembrado. A morte, no laudo, tá como asfixia por aspiração de sangue. Então, significa que ele teria uma grande quantidade de sangue ali nas vias aéreas, estaria em funcionamento ainda o sistema dele, ele respirou, esse sangue teria entrado nos pulmões e ele não conseguiria respirar e morreu por asfixia.
Isso foi o que está descrito como causa-mortes no laudo da perícia. Só que aí que tá, isso daí seria um problema gigantesco, porque ele ter sido morto por asfixia indicaria que ele teria sido esquartejado vivo. Vocês conseguem entender essa diferença? Vamos na primeira hipótese, porque ela começou a secção do corpo dele pelas pernas, o que já era muito estranho, né? Porque geralmente quando nos casos apresentados de esquartejamento, a vítima ela começa a ser segmentada principalmente ali por cima, pela cabeça, para que aquilo ali vire um objeto, vire algo inanimado em que você está trabalhando sobre aquilo, você nem sabe mais o que é. Para que você não fique olhando aquela pessoa te olhando ali. Então a primeira parte a ser cortada geralmente é a cabeça e você não tem mais um compromisso sentimental com aquilo ali. Mas no caso dela não. Ela iniciou os cortes pela perna. Foi tirado ali joelho para baixo, cintura para baixo, braços, cabeça. Com esse laudo do legista, a indicação seria outra. O tiro não foi fatal, então ele ainda estaria vivo quando ela iniciou ali a segmentar aquelas partes. Isso é um agravante na parte do crime e é um agravante também para você pensar também num crime desse tipo, né? Então, fechando basicamente, o que ficou no laudo da perícia é que ela teria feito um corte inicialmente na cervical, na região da cervical, e posteriormente iniciou os cortes de baixo para cima. Deixou a cabeça por último. O que faria algum sentido se ela percebesse que ele não estava morto com o tiro, então ela resolveu fazer um corte para que ele morresse de fato e iniciasse os cortes. Faria algum sentido. O que vocês acham? Ou realmente não, ele iniciou os cortes achando que ele estava morto e de fato ele acabou morrendo por asfixia. Mas não dá pra saber. O laudo da perícia diz uma coisa, mas na parte jurídica, no julgamento, o júri não aceitou meio cruel, que seria o fato dele estar vivo, né? Se estivesse morto, não teria essa qualificadora mesmo. Mas se ele estivesse vivo, o júri deveria aceitar meio cruel como qualificadora. E não foi aceito. Além disso, a equipe médica, a equipe do IML, eles insistem no fato de que teria mais de uma pessoa trabalhando ali. Eles sustentam essa alegação baseando nos cortes, principalmente, dizendo que uns cortes são muito precisos, outros são muito irregulares. Já a equipe da delegacia, a equipe dos investigadores e a equipe da perícia de local não acha que se encaixe na dinâmica a ajuda de uma segunda pessoa. Até porque o desmembramento, tudo aquilo ali é um trabalho muito exaustivo para uma pessoa fazer. Então a explicação lógica seria de que ela iniciou sim os cortes, ela tinha ali alguma técnica, não só pelo fato da enfermagem, mas também pelo fato de que eles caçavam e ela tinha inúmeras técnicas ali de desmembramento de animais. Quer dizer, ela sabia de fato o que ela poderia ali fazer para facilitar, ela sabia onde cortar, onde tinha articulação, onde não tinha. Ela tinha esse conhecimento básico. Então ela poderia fazer esse trabalho sozinha. Então o médico legista do caso, ele ainda assim diz que teve participação de mais pessoas, mas a equipe de local, o delegado, ainda diz que não, que provavelmente aquelas irregularidades decorriam do fato de que ela iniciou os cortes tranquilamente, foi na parte das pernas, porque ela teria tirado a calça dele ali para iniciar os cortes na perna, quadril. A camisa não, porque a camisa seria mais difícil de desabotoar para tirar e ela já teria mais da metade do processo concluído ali, poderia estar cansada, e ela fez os cortes da parte de cima por cima da camisa, porque a camisa foi encontrada segmentada também. Então os cortes da parte de cima foram feitos por cima. Da parte de baixo não, ela estava olhando onde ela ia cortar. Da parte de cima foi meio que tiro cego, porque estava coberto pela camisa. Então poderia explicar por que os cortes da parte de cima estavam mais irregulares do que da parte de baixo. Mas ainda assim o médico mantém a versão de que ele acredita que tenha mais alguma pessoa envolvida. A polícia segue dizendo que não. Elise foi julgada 4 anos depois do crime, em dezembro de 2016. Lembrando que ela já tinha cumprido, 4 anos. E tirando a qualificadora de meio cruel e de motivo torpe, porque os jurados entenderam que não foi meio cruel, porque eles consideraram que o Marcos estava morto já quando foi segmentado.
e não consideraram também motivo torpe porque ela tinha a alegação ali da traição, dos maus tratos psicológicos, do relacionamento tóxico, então eles não consideraram isso daí. Eles consideraram realmente o homicídio de fato. Ela foi condenada na totalidade a 19 anos e 11 meses, ali aqueles 4 que ela já tinha ficado. Depois da progressão de pena e tudo mais, no ano de 2019, ela conseguiu já ir pro semiaberto, cumprir parte da pena ali, né, em liberdade. Pessoal, esse caso é uma loucura, né? Se vocês pararem pra pensar assim, a perícia teve um prato cheio ali, tanto na reprodução simulada quanto nos fatos que ela apresentou. Mas ainda assim tem essas divergências de se tinha mais gente participando, se não tinha, se de fato ele foi segmentado vivo ou não. Tem muita gente hoje que defende o fato da Elise ter feito isso por causa do histórico que ela tinha ali de maus tratos, desde a infância. Eu não vou abordar isso aqui, porque senão o vídeo vai ter sei lá quantas horas, mas ela teve uma infância complicada, que vocês podem ver também. Tem um documentário na Netflix que ele é mais detalhadinho nessa parte. Tem o livro do Ulysses Campbell também, que é, nossa, destrinchado. Ali tem tudo mastigadinho mesmo, contando a história da Elise. E algumas verdades e inverdades que foram divulgadas na época do crime, tanto do Marcos quanto da Elise, então é bem interessante. Me deixem saber o que vocês acham sobre esse caso, se vocês concordam com as qualificadoras que foram aceitas e as que não foram aceitas. E se vocês acham que ela tinha, obviamente que não justifica o crime, mas que ela tinha alguma razão no ato ali de se defender ou não. Hoje a gente fica por aqui. Esse foi o caso. Se vocês gostaram, peço que deixem o like. Agradeço muito por terem clicado no vídeo e até algum outro dia.